Bom, vamos ver o pedir aqui, né? Pra quem não sabe, no canal Luiz mandou Pênis R$1.000, Novo mandou tem um R$10. vídeo. Oi, Felquinhas, bota no TikTok Oi, assim. Felquinhas. Pelo menos eu nunca. Vê se você vai gostar. Melhoras pro sapinho, Esse conteúdo beijo. é maravilhoso. Esse conteúdo tal do Pelo Menos Eu Nunca é maravilhoso, tá? É maravilhoso esse conteúdo. Eu acho que dá pra fazer, hein? Eu sinceramente acho que é um ótimo conteúdo, tá? É um ótimo conteúdo. Tá, vamos assistir o Pênis Novo aqui, né? O canal Pênis Novo. Ó, é melhor ficar aqui desse lado ou do outro? É melhor... Ó, pessoal, direita ou esquerda? Rápido, rápido. Direita ou esquerda? Rápido, 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 rápido. Direita ou esquerda? Esquerda, tá. Esquerda aqui, né? Rende muito. Não, esse conteúdo é maravilhoso, cara, né? Ai, pai, para. Ué, caralho, por que voltou? Não tava mais voltando o Wi Pai para, cara? Vou apagar aqui, pronto. Tá, vamos ver. O caso Ai, Pedire. pai, para. Ah, vai ficar falando a Pai para agora? Não tava falando antes? Ô, meu pai amado, hein? O caso Pedire é muito sério. Foi confirmado, ele já tá preso, o Pedire já tá preso, foi confirmado que ele tá envolvido com tráfico humano, ele está envolvido com abuso, uma série de coisas terríveis, e ele tem relação com o Beyoncé e Jay-Z. Beyoncé e Jay-Z sabiam do que ele tá fazendo, segundo as teorias, e não fizeram nada. Ele tem relação com o Justin Bieber, que o Justin, porque ele odeia que fala Justin, Justin Bieber, não pode, tem que falar Dustin Bieber, tinha uma relação com o Pedire. Eu não sei muito do que se trata, a gente vai ver aqui, mas é muito sério, pessoal. É muito sério. É o caso Pedire explicado, tá explicado. E o Didi vai falar sobre o assunto também. Porque o Didi, ele disse que o Diddy pegou o nome por conta do nome do Didi, porque gostava muito dos Trapalhões, uma coisa maluca e muito séria. E tem também, ele tem envolvimento com a morte do Michael Jackson, tem envolvimento com a morte de Tupac, com a morte de Notorious Big, que não gosta que fala Notorious Big, tem que ser Notorious Big. Então é muito sério, vamos entender o que tá acontecendo. Ó, canal Pênis Novo, Planeta Novo. The indictment alleges that Esse é o Combs abused Pedire? and A acusação... Esse é o Pedire? A acusação alega que Combs abusou e explorou mulheres. Caramba. Caramba, o Pedire tá diferente, hein? Tá, vamos ver. exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause... Ele era um cara muito... Agora, por que ele tá falando Combs? O Pedire, ele chama Combs? Ele era um cara muito poderoso, o Pedire, né? Era um cara muito poderoso, ele tinha muito dinheiro. victims to engage in E muito poder, né? Ele tinha muita relevância na música dos Estados Unidos. extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. Caramba, então, olha a brisa pra você que não entendeu. O mano, ele pegava pessoas, pegava meninas e meninos da indústria, artista, ator, músico, e obrigava, ele meio que fazia, ele construiu uma cena de pornografia onde não necessariamente ele estava envolvido, no caso, envolvido na intersecção ali, só que ele fazia garotos de programa transar com esses artistas pra filmar por algum motivo, alguma fetiche, alguma tensão bizarra que ele tinha na cabeça dele, entendeu? E ele usava isso como manipulação, tipo, ó, filmou, vai vazar e tal, você transando com o cara aqui. É bizarro, né, cara? É completamente bizarro, o cara é completamente loucão da cabeça, né? Completamente loucão da cabeça. The freak-offs sometimes lasted days at a time,
involved multiple commercial sex workers and often involved a variety of Caramba, narcotics. durava dias, cara. Ficava transando com os garotos do programa por dias, os artistas, cara. Tudo porque ele obrigava, porque senão vai perder alguma coisa. É um cara completamente chapado da cabeça, né? Such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient Ketamina. and compliant. Ketamina é, pra quem não sabe, esse ketamina que ele falou, ele é anestesiante de cavalo, tá? É uma droga usada em cavalos. A função dela é anestesiar cavalo quando precisa medicar e tudo mais. E a galera usa como recreação, né? Faz muito mal, inclusive. Fode todo o cérebro. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in... Que Dave mandou R$10. O que você tem a dizer do Will Smith e Adam Sandler? Eles foram acusados juntos e ouvi de fontes sérias como choquei que você é o melhor amigo dos dois. Tem algo a relatar? Cara, primeiro, eu não sou o melhor amigo dos dois. E segundo, eu vou tirar as donates porque o assunto é sério, não vou ficar recebendo donate, tá? Depois vocês mandam. Tá bom? Vou tirar por enquanto. In the freak-offs. And that Combs hit, kicked, threw objects Meu Deus, at... o cara é loucão pra caralho. Se você não topasse, ele ficava violento. E durava dias. Drag victims, at times by their hair. Esse é o depoimento de Damian Williams, promotor de Nova York, na semana passada, após a prisão de Diddy. Elas servem para dar uma noção de tudo que ele está Esse sendo... aqui é o Diddy, ó. É esse cara aqui. Pô, gente, cara, tem muita coisa em Hollywood que a gente não tem nem ideia, né, cara? Tem muita coisa em Hollywood, coisa que acontece que a gente não tem nem ideia. A galera pensa que é tudo teoria da conspiração, mas tem coisa que não é não, tá? Tem coisa que não é teoria da conspiração, tem coisa que rola mesmo, cara. Tem coisa que é teoria da conspiração, mas com certeza tem muita coisa, cara, com criança, tem muita coisa de tráfico humano. Porque o cara, quando ele chega, ele é tão poderoso, ele chega num topo tão grande que ele não consegue mais se divertir com coisa normal. O cara, quando é doente, obviamente, né? O cara, quando é doente, ele começa a buscar umas coisas doentias pra tentar se divertir, entendeu? Então imagina como que é você ser poderoso pra caralho no nível de Hollywood, assim, você poder fazer o que você quiser, você começa a perder o senso da realidade, entendeu? Acusado de ter feito. E neste vídeo a gente vai poder entender um pouco mais sobre essa história com mais detalhes. Ó, esse é o pedido. E aí pessoal, né? beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Ai, que susto. Ai, que susto. O Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui o caso de Puff Daddy, ou Diddy, né? Que tem vários nomes, Puff Daddy é o nome dele. E hoje eu estou aqui com ele que é o Puff Daddy. Nossa, ele chama Puff Daddy, ele chama Combs e ele chama P. Diddy também. Black por trás da câmera Steak, que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 7.240 likes. 7.240 likes então, e aí Ô, irmão, você vai pedir like até os 30 minutos, só pra saber? a gente vai começar falando sobre o assunto, que é um assunto que inclusive já foi abordado por outras pessoas há algum tempo. Quem? A gente tava dando uma pesquisada pra ver, por exemplo, Pelo o conteúdo Didi. gringo e aqui do Brasil. E aqui no Brasil a gente encontrou um canal chamado Nath e Isa, essa aqui já abordou o assunto. Caramba, elas abordaram o assunto antes de ser preso. Antes do Combi ser preso. Antes do Combi ser preso, elas já abordaram do assunto, né? Nath e Isa, né? Que são duas garotas que estão acompanhando esse caso há um bom tempo, desde novembro do ano passado, pelo menos. Então, vale a tava pena citar transicionando o caso, tava um tempo rolando. a elas, né? porque quem quiser ver ali o conteúdo que foi sendo apurado no ao vivo, né? No real time, pode conhecer o canal delas e gostar também, certo? Então, a gente vai começar falando sobre quem é o Diddy. Ele é um dos maiores nomes da indústria musical há 30 anos. E Por que esse cara é tão fodalhão e poderosão a ponto de fazer coisa terrível pra caralho, né? Ele é tipo sei lá, um cara, tipo, de governo, aqueles caras Illuminati, pesadão pra caralho. Sendo que ele é só um cara do entretenimento também, né, cara? Não dá pra entender como que ele ficou tão poderoso. Isso não é um exagero de dizer, um dos maiores. Ele literalmente é um dos 5 ou 10 maiores nomes de toda a indústria musical dos últimos tempos. Ele que se chama Sean Combs e já teve vários nomes artísticos, como Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, né? Descobriu teoricamente e ajudou a desenvolver artistas como Notorious Big e Usher. Ele ganhou 13... então ele que descobriu, ele é empresário, ele descobriu e produziu os artistas, Notorious Big, Usher, uma galera aí.
E daí ele deve ficar com uma porcentagem de toda a carreira da pessoa. Ele tem 10 carreiras na costa, vai ficar muito rico e famoso e fodão, né? Grammys durante essa carreira dele, que foi muito bem magnata, sucedida. né? E em 2022 ele se tornou bilionário em dólar, porque em real ele já era há muito tempo. Bom, Bilionário, caramba, ele é bilionário em dólar, cara. Eita, pô, o que ele tá fazendo aí? Ele é bilionário em dólar, ele tem mais de 5 bilhões de reais, né? O cara foi preso no dia 16 de setembro como um monstro, que seria acusado de vários tipos de crimes brutais e bizonhos. E essa história então começou muito antes disso. No dia 9 de novembro de 2023, a gente teve uma denúncia feita de Cassandra Ventura, que seria a Cassie, a sua ex-namorada. Ela apontou os abusos que sofreu na mão do Puff Daddy. Ah, então quem denunciou primeiro, que foi pra mídia, foi a ex-namorada dele, né? Eles terminaram, ela perdeu o medo e expôs ele, né, na mídia. Uma década. Ele conheceu ela em 2005, quando Caralho, ela tinha abusou 19 por uma anos, década. através do R&B, que é o gênero que ela cantava, e é um gênero que ele investia muito, né? E ele começou a controlar ela gradativamente, começando pelos hábitos e ciclo social, incluindo quem ela poderia não conversar, o que ela poderia contar ou não que acontecia dentro da relação deles, e depois começou a forçar ela a fazer coisas, como por exemplo usar drogas e participar de situações sexuais que ela não queria. Bom, quando ele fazia isso, Caramba. ele filmava a situação pra depois chantageando Meu a pessoa. Deus, 10 anos, rapaziada. Imagina você ficar 10 anos num relacionamento desse. Com agressão, com manipulação. Imagina você ficar 10 anos num relacionamento assim, cara. É uma década inteira sem conseguir se libertar do mano. E ameaçando de expor aquelas imagens, conseguir fazer novos vídeos. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu forçar ela a ter uma relação sexual com outro homem, inclusive em algumas vezes com mais de um homem por vez. Bom, em um dos casos que ela deixou... Caralho, a brisa dele é forçar a namorada pra ficar com outros caras, cara. Olha a brisa dele, cara. Será que ele não queria? Será que não é ele que queria ficar com outros caras e daí ele ficava fazendo isso pra nutrir a vontade individual dele? Que brisa pesada, rapaziada. Muito bem detalhado, foi um caso que aconteceu em 2018, quando eles já tinham terminado, inclusive. Era um jantar pra poder decidir como que o casal ia seguir. Ela quem conheceu ele com 19 anos, fazer... cara. Imagina você com 19 anos acabar a tua vida e você viveu um inferno até os 29, cara. O quê? E era basicamente isso. Eles então jantaram, foi tudo ok, foram até a casa dela, porque ele insistiu para poder acompanhar ela até em casa, e quando chegaram na porta dela, ela pediu para que ele não entrasse, e mesmo assim ele entrou sem ser convidado. Lá dentro então ele beijou ela à força, tirou as roupas dela e penetrou ela sem consentimento. Eita, enquanto ela dizia não, dizendo que não queria aquilo. Ela que, como a gente falou, teve um contato com ele. Caralho, cara. Que bizarro, cara. Esse aí foi o primeiro contato que eles tiveram, será? Oh, essa aqui não é a Madonna, não? Essa aqui é a Madonna, não é? É a Madonna, ó. É só festa de ricão, festa de famoso nível top S, assim, que os caras frequentavam, né? Através da música, né, se afastou dele e também da Bad Boy Records, que é a empresa que ele tem, que é a gravadora que ele tem, e ela contou, inclusive, não só coisas envolvendo ela, como, por exemplo, outras pessoas. Pra quem acompanha o rap, vai conhecer o Kid Cudi. Ah, não, foi o estopim, então. A questão do abuso que ele invadiu foi o estopim do porquê ela terminou o relacionamento e expôs, né? Depois de 10 anos de relacionamento, teve essa questão e ela foi o estopim pra ela falar, não, é impossível, não tem como, eu preciso me proteger desse doente, né? O Kid Cudi foi um cara citado nesse meio. A Cassie era que o Diddy uma vez disse que iria explodir o carro do Kid Cudi, isso porque ele soube sobre um relacionamento que ela teve com ele durante 2011. Ué, mas o cara não curtia botar outros homens pra... Bom, esse cara, ele é confuso, né, ela não cara? tava ali com ele, né, num hiato. Então esse cara se separaram por um momento, a Cassie ficou com o Kid Cudi, e aí o Diddy, que ficou sabendo disso, ficou muito maluco, queria explodir o carro dele, e ele falou que ia fazer isso em 2011, e em 2012 o carro do Kid Cudi foi de fato explodido na garagem dele. Como ele falou que ia acontecer. Caralho, então, aqui... explodiu o carro do mano? Explodiu o carro dele por causa que ele teve um ex-relacionamento com a namorada dele. Qual que é a lógica, cara, que tá na cabeça da pessoa? Qual que é a lógica na cabeça da pessoa? Ele explodiu o carro do outro porque antes de se conhecer ele tiveram um relacionamento? Pessoal, esse vídeo ele é pesado, tá? Ele dá gatilho. Se você tiver gatilho com isso... não fique mais, tá?
Não fique mais. Porque, pelo que eu tô vendo, o assunto pode ser bem pesado, tá? Mexe com um monte de coisa. Se você não se sente bem, você pode se retirar, tá? A gente pode Volta entender por depois que aí. ela, a Cassie, não se sentia ali forte o suficiente pra vir a público, né, e contar o que tava acontecendo. Bom, inclusive, quando veio essa acusação lá em novembro do ano passado, que foi feito por ela, ele fez uma resposta pública através de um advogado que falou o seguinte: nos últimos 6 meses, o Sr. Combs foi submetido à demanda persistente da senhora Ventura, que é a Cassie, de 30 milhões de dólares, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante. Ou seja, eles alegam que ela teria procurado eles durante 6 meses, nesses últimos tempos, o que é até um pouco estranho, porque a situação aconteceu em 2023, no final de 2023. Ah, o que o advogado do Pediri alega é que ela tava extorquindo ele por dinheiro porque senão ia postar um livro, né? É, mas foda-se, né, cara? O cara fez altas brisas, isso é o de menos, pô. Fez altas brisas erradas em 2018, com ela, pô. eles já tem tinham que se terminado. fuder Tem um mesmo. hiato aí de 5 anos, né? Do porquê verdade. que só 5 anos depois ela ia se interessar no dinheiro, já que é uma pessoa interesseira, segundo eles, né? Mas segundo eles, ela teria ameaçado de escrever um livro expondo ele, pediram esse dinheiro, eles não acataram, alegaram que aquilo era chantagem, entraram com um processo contra, e ela entrou com um processo também contra Dela eles, escreveu o alegando livro, que né? tudo isso tinha acontecido. Quando isso aconteceu, caiu como uma bomba, mas não era bem uma surpresa lá pelos Estados Unidos. Ele já tinha meio que uma fama envolvendo isso, mas era uma fama mais brincalhona. Vou dar um exemplo. O Mr. Catra aqui no Brasil. Todo Brincalhão. mundo falava que tinha muito filho, falava que ele poderia fazer uma putaria, perguntava pra ele, como é que funciona uma orgia, algo do tipo, mas sempre num tom de algo consensual. De algo que ele escolhia, que a maioria não vai fazer, e que era consensual. Nesse caso, ele também tinha isso. Ele tinha já essa fama de ser um cara que estava sempre envolvido em grandes festas. Ó, que brincalhão, ó. Ó, que brincalhão. Meu Deus, cara, como que uma pessoa é capaz de fazer tanta coisa? Será que ela é psicopata? Uma pessoa só faz tanta desgraça, cara? Porque tudo gira em torno desse cara. Tudo gira em torno desse cara. A questão do Michael Jackson, a questão do Notorious Big. Tem horas que é bizarro, cara. Como que pode uma pessoa só fazer tanta desgraça, né? Será que ele é psicopata, cara? Nossa, imagina um cara psicopata. Imagina que medo que você vai ter, cara, de um cara psicopata que tem poder pra caralho de controlar você e de poder fazer o que quiser com você, e ele é psicopata e você sabe que ele que ele é cruel pra caralho. Imagina o medão que você vai sentir, cara, desse ser humano. Imagina, cara. Que as festas dele eram uma loucura e tudo mais, mas ninguém esperava que, de fato, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos afters, né, a gente tinha esses eventos onde ele explorava sexualmente algumas pessoas. Então, quando a gente teve a primeira denúncia pública... Então eles faziam... Ele tem as festas do Pediri, que é famosa, tá? As festas do Pediri, um monte de gente fala que já foi na festa do Pediri, artistas, né, e tudo mais. Só que no after da festa do Pediri tinha umas coisas bizarras, né? Tinha umas coisas bizarras onde ele abusava, onde ele fazia altas desgraças que ele tem vontade de fazer, né? Com os convidados e tudo mais. Né? Todo mundo descobriu o que tá acontecendo e outras pessoas viram aquilo e falaram, também aconteceu comigo, vou contar a minha história. É o caso da April Lampros, que era uma estudante do Instituto de Tecnologia no curso Fashion, né? Então ela fazia basicamente moda e naquela época, já em ele já era psicopata desde novão, ó. Aqui acho que ele nem era artista fodão, né? Acho que ele tava começando... Mas aquele já era psicopatão pra caralho, né? Em 1995, muito antigamente, né, gente? A gente tá falando de quase 30 anos atrás. Ela conheceu o Didi como um cara já influente. Ele prometeu pra ela, inclusive, que ia abrir ali as portas do mundo da moda. Que ele já era influente. E de início tratou ela muito bem. Mandava flores pra ela, mandava presentes e coisas do tipo. E conseguiu convencer ela a sair com ele. Então um dia, eles saíram em Soho, que é um bairro de Nova York. Que é um bairro bem agitado, inclusive, conhecido. E nesse bairro tem muitos bares. Eles foram até um bar tomar um drink. E lá, ele começou a servir pra ela um monte de drinks. Ela falou que, inclusive, bebeu acima do que queria. Porque muitas vezes ele falava, vai, bebe, eu vou beber também aqui, ó, bebi. É forçando. O cara já vai tramando de antes, né? No primeiro vamos sair, ele já vai tramando tudo que vai fazer, né? Vai colocar bebida, vai fazer um monte de merda. Ele já vai tramando desde antes. E aí, nisso, ela passou dos limites e bebeu mais do que deveria. Dali, eles foram até o hotel que ele estava hospedado, que era o Millennium Hotel, que era um hotel que ficava a 9 minutos do bar que ele escolheu. Então era um local bem próximo, inclusive, né? Quando eles chegaram no hotel, ela começou a perder a consciência. Ela começou, inclusive, a perder a visão. E foi nesse tempo de perda de consciência e visão que ele começou a agredir ela sexualmente. Ela, então, teria acordado somente no outro dia, sem roupa, sentindo dores nas genitálias e confuso. Pô, é igual aquele do Bebê Rena, vocês assistiram? Que tinha um produtor, um diretor de filme que ele dava droga, dava uma série de coisa pra pessoa...
alegando que ela ia, tipo... Ele aproximava a pessoa, e é baseado em fatos reais, né? Aproximava a pessoa alegando que ia ter, tipo, benefício. Não, eu vou te ajudar na sua carreira e tudo mais. Sendo que a única intenção da pessoa é usar, fazer a parada bad aí, que vocês sabem que eu não vou falar, com a outra, né? Não quer ajudar, não viu nem talento. Essas pessoas não vê nem talento, elas só inventam, tipo, e elas vão pegar você no comecinho porque elas começam a colocar um monte de sonho na sua cabeça. Tipo, cara, eu sou um cara poderoso, você vai crescer, você vai dar certo. Sendo que a única intenção do cara, o cara não confia em você, ele não acha que você é foda, ele não acha nada. A única intenção do cara mesmo é te usar, entendeu? É a única intenção dele. Usa com tudo que tinha acontecido. Então, ela Isso tinha rola entendido... muito, cara. Os caras que é diretor, que tem poder, rola muito. O cara, e dessa pessoa vai ficar sendo enrolada. Ela nem vai ter um papel, nem nada. Ela só vai ficar sendo enrolada e sendo usada, entendeu? É isso que vai acontecer. Porque aquilo que tinha acontecido tinha sido um abuso dele, que ele tinha entendido que ela tinha liberado aquilo de alguma forma, e por isso ela perdoou ele. Então ele voltou a ter contato com ela, e ele voltou a abusar dela, forçando ela a ter relações sexuais com outras pessoas. Um dia... Cara, ele tem uma brisa... Olha que cara escroto, cara. Ele tem uma brisa de fazer a pessoa não... Ele não só força uma relação com a pessoa, ele tem uma brisa de forçar a pessoa a ter relação com outras pessoas, cara. Qual que é a brisa maluca desse cara, porra? Qual que é a brisa maluca desse cara? Ele levou Kim Potter lá, que é uma pessoa bem importante, que também foi agenciada por ele. Olha, sugando a alma da menina aqui, cara. É cara asqueroso, pô. Também tem a ver com a música. E como que ele fez isso por tanto tempo, cara? Desde novão ele ficou... Ele ia matando. Quem vai falar mal dele, ele vai lá e mata. Quem vai contar a verdade, ele vai lá e matava. Quem tinha ousadia de contar a verdade, e ele ficava movendo as peças pra continuar sendo uma pessoa asquerosa de alma. Teve um relacionamento por 30, 40 anos. longo. Essa Kim Potter teve 3 filhos dele, certo? E ele levou ela então, 3 nesse filhos? dia até o apartamento dela, forçando a April a usar a Exa junto com a Kim e fazer sexo com ela, enquanto ele assistia aquilo e se satisfazia. Em 1998, depois de muito tempo, e tudo começou em 95, cara. Esse problema, né? Ela conseguiu distância dele, só que olha só, ela tá trabalhando num restaurante naquela época. Ele gostava de ficar fazendo um cenário de pornografia na vida real. Ele pegava 2 pessoas e montava uma pornografia na vida real. É um cara esquisito demais, cara. A Kim foi até esse restaurante, alegou que a April tinha tentado envenenar ela, né? A gente não sabe se é verdade, se for, é plausível, né? Por tudo que aconteceu com a April. Mas ela alegou que a April tentou envenenar ela, pediu demissão e a April foi demitida desse restaurante. Ou seja, foi lá infernizar a vida da mulher que tava seguindo, inclusive longe da moda, que é o que ela queria de início, né? A Kim, como a gente falou, ainda tava com ele em 98, continuou até 99, se separou dele por alguns anos, até 2003. E em 2003 voltou a ficar com ele e ficou até 2007. Caralho. Ela também teve uma relação abertamente problemática com ele, onde ele chegou até ela várias vezes enquanto ela estava grávida, nos 2 períodos, porque em um período ela teve gêmeos, e nesse período que ela teve gêmeos, ele engravidou uma outra mulher enquanto ela esperava gêmeos. Meu Deus, dele. esse cara tem 50 filhos, cara? Quantos filhos esse cara tem? Então, tipo assim, era um negócio publicamente já bem questionável, né? Mas, por enquanto, não era algo criminoso. Bom, então aí a situação da Cassie entrou ele era um cara bad, né? Ele já era bad antes de cometer crimes, ele já era bad pra caramba. Dela acabou recebendo um vídeo dela tendo relações íntimas com o Didi, algo que ela nem sabia que existia. Então, assim, como se fosse o namorado dela... Como que é o negócio? O namorado dela, depois que terminou, recebeu o vídeo do Didi. O cara, então ele, às vezes que ele transava com a namorada, ele filmava pra ter poder pra usar no futuro, quando precisava, ele filmava escondido. Punição, né? Olha só o que eu tenho aqui. Como se fosse uma ameaça também. Posso vazar isso aqui a qualquer momento. E por incrível que pareça, a gente tá falando de 30 anos atrás e esse não é o primeiro caso dele. 30 anos atrás, cara. Acontecido lá em 1990. Quando o Didi, junto de outra pessoa importante da música, que é o Aaron Hall, né? Teriam se juntado pra agredir sexualmente 2 pessoas de 16 anos. Lisa Gardner, de 16 anos, e o amigo dela, em 1990, foram até uma festa da MCA, que é uma grande gravadora que existiu, que tem, por exemplo, The Who, que é uma banda conhecidíssima, Leonard Scourge, né? Que tem aquela música do Alabama, que é muito conhecida. Enfim, uma gravadora gigantesca que inclusive surgiu lá... Imagina, rapaziada, que desgraça. Porque vocês têm que pensar que essas pessoas são poderosas, cara. Elas são muito poderosas. Então, quando ele agride uma pessoa de 16 anos, a menina de 16 anos vai ficar aterrorizada, cara. Porque ela não pode falar pra ninguém. Ela não pode falar pra absolutamente ninguém. Porque são pessoas muito poderosas, cara. Imagina que
terror na vida dessas pessoas, cara. Que pesadelo. Em 1920, certo? É um negócio que existia há muito tempo, que deu uma festa e dentro dessa festa os dois seriam agredidos sexualmente dela. E essa festa teria permitido que pessoas menores de idade entrassem nela e fossem então Já tá pegas errado por aí, eles, né? que já provavelmente teriam essa intenção. Então a Liz e o amigo Já dela tá errado permitir pessoa menor de idade. Já tem coisa estranha quando tem isso, né? teriam sido convencidos a ir até a casa do Hal, foram até o apartamento dele, chegando por lá de novo eles beberam, e eu acho que talvez tinha alguma coisa nessa bebida, porque todo mundo falava sobre beber, né? E ela disse que nesse momento ela perdeu a consciência também. O Didi agrediu ela sexualmente. No caso dela, ela não adormeceu diretamente, ela se manteve consciente durante todo o processo, né? E ela ficou em choque, nua, em cima da cama. Levou um bom tempo pra ela retomar a consciência, né? Nesse processo. Quando ela retomou, ela se vestiu. E nesse momento, o Hal então entrou no quarto, lutou contra ela e violentou ela mais uma vez. Caralho, E olha que doideira. que bad, cara. Que bagulho bad, cara. Imagina o fato... Imagina você somar o fato que tudo isso ficou impune, cara. Não aconteceu nada com esse cara, até hoje, né? Até hoje, só hoje que descobriu, mas antes não aconteceu nada com esse cara. Pô, esse vídeo tá me dando um revertério, cara. Nossa, tá me dando coisa ruim no estômago, cara. É forte, é bad pra caralho, rapaziada. O Didi teria procurado ela porque ele estaria interessado numa amiga dela, certo? E não queria que ela contasse isso que tinha acontecido. E Pô, pra esse cara é um poder fudido, colocar cara. medo nela, ele pegou ela pelo pescoço e teria sufocado ela, tá ligado? E desmaiado ela nesse momento. Então, tipo Meu assim, Deus do céu. naquela época já era utilizado de violência pra poder calar as pessoas, né? Um outro caso que também foi denunciado é o de Joy Dickerson Neal, né? Que também sofreu com ele em 1991, quando ela foi Pô, levada ele vai de uma pegar festa. prisão perpétua, né? Ele vai ficar preso pra sempre, será? Ou ele vai ser solto? Da faculdade onde ela estava para bares, que era um processo que ele fazia, depois para casa dele e depois caiu no mesmo ciclo, sendo explorada por ele e tendo um vídeo que foi filmado e vazado como vingança, porque ela prometia denunciar ele. Então, tipo, ele controlava muito bem essas pessoas com reputação, basicamente. E tudo isso que a gente falou foram casos que surgiram dessa denúncia da Cassie que aconteceu em novembro do ano passado. Além disso, a gente tem O cara é poderosão, ele tem contato com tudo. O controle dele é esse daí. Pô, se você falar pra alguém, você tá fudida, eu vou destruir sua vida. Eu tenho vídeo que você foi... de você sendo abusada. Vou usar esse vídeo pra destruir sua vida. Imagina o medo, cara, da pessoa. Não só por ter sido abusada, mas por estar lidando com um cara muito poderoso e por estar lidando também com material, porque ele fazia material quando ele abusava. E quando ele usava outras pessoas pra abusar, né? É um pesadelo infernal, cara, a vida dessas pessoas. Ele fudeu... Ele aterrorizou muita gente por muito tempo, cara. Por muito tempo. muitas outras denúncias, como por exemplo festas malucas que ele fazia, e que aí tinham duas partes, que tinha Ó, uma Kanye primeira West, ó, isso aqui é o Jay-Z, ó, felizão aqui, né? O Jay-Z também, muita gente fala que tá envolvido, porque o cara era amigão, nunca falou nada, agora ele tá quietão, né? E olha como que ele ficava todo, parecendo uma criança, com rindo solto quando chegava o Pediri. Ficava com risos frouxos, ó, quando chegava o Pediri. Então, muita gente fala que o Jay-Z tá envolvido com tráfico humano junto com a Beyoncé, rapaziada. Junto com a Beyoncé. O sistema tá corrompido, rapaziada. O sistema tá corrompido. Não acreditem nos seus ídolos, né? O sistema tá completamente corrompido. Tá todo mundo deles ali muita gente são psicopata num nível bizarro, tá? parte que é uma festa mais ok, uma festa comum, né? Onde pessoas muito importantes iam, caralho, como a gente né? falou. Muita gente aqui, ó. Kanye West tava aqui, né? Kanye West, ele falava, né? O Kanye West é uma das pessoas que falava sobre isso. Como a gente falou, ele era dono de gravadoras, ele era dono de grupos, ele era dono de marcas, E ele era dono de era projetos, silenciado então muita também. gente ia por lá pra poder, em algum momento, ser convidado pra algo, né? E nessa Ó, o Travis Scott ali, isso aqui é festinha do Pediri, ó. Todo mundo feliz ali, ó. Todo mundo rindo solto. Travis Scott, Kanye West. E nessas festas, no after dessas festas, depois delas, a gente tinha esses eventos privados onde ele fazia todo tipo de coisa. E qual que era o lance? Quando a gente tinha uma pessoa importante por lá, teoricamente, ele filmava essa pessoa, fazia imagens dessa pessoa cometendo alguma coisa que era errada, pra depois extorquir essa pessoa pra usar o poder dela pra conseguir o que quisesse. Por exemplo, Então, basicamente, ele montava uma arapuca, montava uma festa falsa pra chamar as pessoas pra fazer merda, pra fazer coisa errada, pra poder ficar filmando e ter controle sobre a pessoa no futuro. Então ele criava uma festa falsa pra coletar material. Pra coletar material pra foder as pessoas, entendeu? Indústria do K-pop não é limpinha não? O que vocês estão falando da indústria do K-pop, rapaziada? O K-pop não sei, né, cara? Não sei do que se trata, né?
Eu vou pegar aqui a imagem de tal cara, que é o chefe de tal gravadora, certo? Pra eu pegar uma imagem dele, chantagear pra tal mulher que eu quero dentro da gravadora dele, um dia vir aqui pra eu poder fazer o que eu quiser com ela. Tá ligado? Então ele fazia algo que era muito parecido com o que o Jeffrey Epstein fez, né? O Epstein, inclusive era fraudar flagrantes. Então, tipo, você pega uma pessoa importante, bota na sua casa, fala que vão ter mulheres bonitas por lá, contrata uma garota de 16 anos, coloca uma taça de vinho na mão dela, como se ela fosse uma maior de idade. Caralho, então é um golpe, é um jogo de poder que os caras fazem, cara. Eles não fazem essa festa pra curtir, tipo assim, claro que é pra isso também, pra eles curtir a brisa satânica deles, só que tem uma brisa também de coletar evidência pra ter poder, pra ter carta. Então, ó, você vai fazer uma brisa, convida uma pessoa lá, convida uma menina de 16 anos no meio, e daí filma, o cara vai fazer a brisa com a menina, e daí vai ter material. Ó, você ficou com a menina de 16 anos, eu tenho material aqui, você tem que se ajoelhar e fazer o que você quiser, o que eu quiser, senão eu vou expor você e você tá fudido. Então é uma parada de fazer, de ter poder, né? De ter poder sobre os outros. Coloca próximo do cara e faz uma foto dos dois juntos. Depois fala, eu tenho uma foto sua com uma menor de idade bebendo numa festa. E assim você consegue fazer esse cara levar pessoas pra uma próxima festa. Então Caralho, essas festas malucas... Então fala assim, ó, então você tem uma... Você tá aqui com uma menina de 16 anos, que eu armei tudo, mas ninguém vai saber. Então você vai ter que trazer mais pessoas... Pra que eu tenha mais poder, pra que eu tenha mais material sobre mais pessoas. E nisso o cara fica muito poderoso, porque ele tem a indústria toda na mão dele, né? Ele pode chantagear todo mundo, cara. Lucas, tinham duas partes. Que bizarro, uma primeira cara. parte O nível de psicopatia e maquiavelice e manipulação do cara, de controle. Uma festa comum, que aí podia ser mais maluca porque os caras têm mais dinheiro, né? E aí eles podem pagar basicamente pelo que bem quiserem, né? E tinham esses after que aconteciam de tudo. O Damian Williams, que é um dos promotores do caso, né? São duas festas, uma pra coletar prova e uma pra trazer a galera e pra reunir, né? E pra beber, fazer um monte de porra. Baseada em violência, pra obrigar mulheres a longas relações sexuais com garotos de programa. Longas relações é um detalhe bem importante, Deus, porque cara. ele é descrito pelas vítimas. A própria Cassie contava que isso podia durar inclusive dias. Podia ter uma festa, por exemplo, pública, depois um after que durava dias, onde a pessoa era obrigada a continuar transando, e quando não tinha mais o pique, ele injetava uma droga na pessoa, Deus, que era cara. como se fosse um êxtase líquido na pessoa, pra ela continuar com o pique e continuar fazendo aquilo, de uma forma obrigada. E só ele aproveitando de toda aquela situação. Meu Deus, esse filho da puta, ele não fazia nada, ele só ficava assistindo. Ele fazia um cenário macabro e ficava assistindo. Um monte de gente por 3 dias, sendo obrigadas a transar. O detalhe que viralizou agora recentemente Cara é que ele doente, tinha cara. mais de 1000 frascos de óleo de bebê em casa. E segundo a Cassie, que fez a primeira denúncia, é porque isso fazia parte do fetiche dele. Ele cobrava que ela se molhasse com aquele óleo antes de qualquer tipo de situação. E ele exigia... Ah, então ele deixava todo mundo da festa por 3 dias cheio de óleo no corpo. Ele criava um cenário macabro de terror, né? Pra ficar tirando onda. Ele molhava todo mundo com um creme de bebê, com óleo de bebê, pra eles ficarem transando por dias. Meu Deus, cara, o nível de doença da cabeça desse cara, de psicopatia. tanto do corpo das pessoas, literalmente, seja sexualmente ou seja com violência, né, seja batendo nelas, que muitas vezes a pessoa tinha que permanecer um bom tempo escondida pra não demonstrar o que ele tinha feito com ela. Então a pessoa era drogada, usada como ele queria, e por um machucava a bom tempo pessoa. ainda aprisionada, e quando era libertada, ela era ameaçada por ele. Era um sistema realmente Meu bem Deus, complexo. ela ficava cheia de hematoma. Pô, esse cara é falta completamente qualquer tipo de empatia, né, cara? Se tivesse qualquer grau de empatia, ele já teria parado muito antes, né? É um cara completamente sem empatia nenhuma, né? Parece filme, cara. Parece cena de filme mesmo. Isso aí provavelmente agora vai lançar documentário, vai lançar um monte de coisa que... Na Netflix, parece que estão dizendo que o 50 Cent vai fazer um documentário, né? Ele foi uma das pessoas que expôs, né? Que ele repetia inúmeras vezes. Inclusive, a gente pode falar com um pouco mais de certeza que isso aconteceu, porque segundo Emily Jones, que é uma das promotoras do caso, o governo tem uma... Pô, o olhar desse cara, bicho. É um cara assustador, cara. É um cara assustador. Imagina você tá preso na teia dele e numa situação de manipulação em que você foi filmado sendo invadido e o cara tá usando essa filmagem contra você, cara, por dias. E você não pode sair de casa porque você tá cheio de hematoma no corpo.
enorme quantidade de evidências, incluindo testemunhos, fotos, vídeos e mensagens que narram as situações. A maioria dessas coisas, obviamente, a gente não tem acesso, mas um registro que está sendo usado no caso vazou. Nele, o Diddy é visto agredindo brutalmente a Cassie, que é a sua ex, né? Caralho. Em um hotel em Los Angeles em 2016. Ele agride ela, joga um vaso nela e arrasta ela por um corredor. A própria Cassie diz que nesse dia o Diddy tinha forçado ela a transar com prostitutos, enquanto ele ficava assistindo, e seria um desses dias dele de abuso. Meu Quando Deus, ele cara. dormiu, ela tentou ir embora, mas ele acordou quando ela estava saindo e foi atrás dela. E foi assim que então a gente viu esse vídeo. Já na versão do Diddy, a briga foi provocada por Cassie, que encontrou provas no celular do Diddy de que ele teria mais do que uma namorada. A defesa dele disse que ele estava dormindo quando a Cassie o acertou na cabeça com o celular e saiu do quarto com todas as roupas dele. E que ele estaria tentando recuperar suas roupas quando fez tudo que fez. Porém, os próprios Caralho, que brisa, né, cara? Que brisa. promotores já contestaram isso, dizendo que o Diddy poderia tentar resolver a situação de outra forma. Ainda mais ele sendo um cara bilionário, né? Roupa claro, não é né, um problema porra? pra ele. Liga Claro, né, aqui, porra? manda alguém buscar, pronto. Pô, ele tinha compulsão mesmo em ver as pessoas transando com outras, ainda mais, principalmente a namorada dele. Ele tinha compulsão, era uma obsessão que ele tinha em ver pessoas transando. E principalmente a namorada dele transando com outros homens. Né? Inclusive, a promotoria apurou que ele teria subornado o hotel e 3 dias depois, o vídeo das câmeras de segurança teriam desaparecido por conta desse suborno. E como todo mundo sabe, essas histórias também Caralho, envolvem até o pessoas que hotel são ele muito suborna, famosas. cara. Em 2004, por exemplo, Down Richard, do grupo Dante Kane, conheceu o Até Diddy o hotel, ele sai usando o dinheiro e o poder e a fama dele pra fazer o que quiser. Até o hotel ele suborna tudo, né? teste para a 3ª temporada de uma série que ele fazia, que era Make the Band. Segundo ela, na audição, ele apelidava cada um com um defeito que ele encontrava. Então, se tinha o nariz, era nariguda, gorda, não sei o que, tal. Meu Deus. E ele era uma pessoa altamente escrota desde o início e desde a primeira vez que ela viu. Bom, quando ele montou um time pra ser uma banda, ele é filho as da puta. pessoas Ele que é Capitão Pátria pra caralho, né? Ele já tem aquele jeitão do Capitão Pátria, de ficar tirando os outros, de ficar humilhando os outros, né? De ficar comprando os outros, matando os outros, fazendo desgraça do que ele quiser com os outros, né? Ele era assim. É o The Boys da vida real, rapaziada, basicamente. foram escolhidas foram forçadas a emagrecer. E como que você força uma pessoa a emagrecer? Não dando comida pra ela e trancando ela. Então, recorrentemente, Caralho. eles eram forçados a treinar por 48 Da horas ou agência mais, dele? sem comida, sem água ou descanso. E ela conta que em produção- qualquer da brecha que produtora ele dele? tinha pra tocar no corpo dela, ele tocava. Então, por exemplo, ele falava, essa roupa tá feia. Ele vinha e pegava no peito dela, pegava na bunda dela, se aproveitando da situação. Em 2009, o grupo Dante Kane, que era o grupo que ela fazia parte, né, se desfez e surgiu um novo grupo, que era o Dirty Dirty Money, que tinha ela, tinha ele e tinha a Kalena Harper. Um dia em Los Angeles, a Dawn Richard viu o Diddy espancando a Kalena Harper, isso porque ela não estava fazendo bem feito os ovos dele. Então ele ficou muito bravo com ela, o negócio foi crescendo muito rápido, mostrando como que ele explodia, né? Ele começou gritando com ela, depois pegou a frigideira com o os cara ovos, doente, tacou na né? cabeça dela, Completamente depois doente. partiu pra cima dela, começou a bater na cara dela, ela caiu ali sobre os degraus da escada. Nesse momento ele bateu nela contra a escada e continuou batendo nela enquanto arrastava ela por essa escada. Caralho, Então o cara ela fazer tudo isso. Imagina o cara fazer tudo isso porque não preparou o ovo errado. Agora você imagina se você faz uma parada. Imagina o medão que você fica perto dele, porque tudo que você fizer errado, o cara já vai te bater, porra. viu aquilo, ficou É completamente doente, né? Provavelmente tem psicopata, tem complexo de Deus, uma série de complexo na cabeça, né? Pra ser dessa forma, agir dessa forma nas coisas. altamente chocada. No outro dia, ele saiu, voltou com flores e chocolates, tanto pra ela quanto pra outra, certo? E disse que naquele Caralho, dia loucão da nada cabeça. tinha acontecido. E que se alguém falasse sobre aquilo, e que se alguém soubesse daquela história, teriam consequências. Então, por isso que ela também não falou na Completamente loucão. época, com muito medo dele. Ela também viu muitas agressões dele com a Cassie. Diz que muita gente importante também viu. Ela contou que já viu a Cassie sendo sufocada em uma van, onde ele pegou ela pelo pescoço, Essa jogou é no outra chão da e começou a banda, bater no rosto do dela. grupo. Ela falou que ele também já socou o rosto dela em uma E o que ele fala? Ele fala sobre o Michael Jackson, sobre o Justin Bieber também? E sobre o Notorious Big e o Tupac? Ele não falou sobre o Tupac, o Notorious Big e o Michael Jackson, né? festa e que ela já foi agredida inclusive em um jantar com a presença de muitos famosos, como a gente falou, incluindo o fundador da Interscope Records, que é uma grande gravadora que envolve aí outras pessoas famosas, né? Esse cara que é o criador, o fundador, né, o Jimmy Iovine, teria fechado um acordo de 50 milhões de dólares com ele naquele dia, viu a situação, viu ele batendo na Cassie, todo mundo viu, né? Todo mundo ficou em choque, mas não reagiu a isso. Pô, mas esse cara é esquisito também, né? Essa cara dele, ele é todo esquisito. Parece um vilão do Minions.
Eu teria medo de um cara desse. Cara. Continuou com o contrato, tanto é que a Interscope agora também é ré nesse processo. Um outro tópico importante que viralizou é sobre uma tal fita de 500 milhões de dólares que ele teria e que ele estaria tentando vender na Deep Web. Quem falou sobre isso há algum tempo já foi a Jaguar White, que é uma compositora considerada 500 milhões de dólares? porque ela já toca 500 milhões de dólares do que exatamente? nesse assunto há algum tempo, né? E ela disse que várias celebridades foram incluídas nas imagens que seriam feitas daquela forma que a gente falou. Convidou o cara pra um negocinho aqui. Ele tem uma fita de 500 milhões. É um compilado. Ele fez um compilado com vários artistas fazendo as brisas com óleo de bebê. Olha a situação sem o cara saber, filma ele e força ele a participar de mais coisas, né? Então lá a gente teria o Justin Bieber, Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj e Drake, segundo ela. Caralho. Ela conta que em certo ponto da carreira, quando ela soube de toda a sujeira que tava rolando, envolvendo o Diddy e também o Jay-Z... Ele tem uma fita... Olha a cara desse maluco, bicho. Ele tem uma fita de 500 milhões com vários artistas famosos, cara. Com vários artistas famosos, até do Drake, Justin Bieber, cara. Meu Deus. Que eram uns... E o Jay-Z sempre tá aqui, ó. Esse aqui é o Jay-Z, tá? Ele sempre tá aqui, ó, felizão, ó. Ele não foi falado até agora, mas será que o pessoal diz que tem envolvimento, né? patrões dela naquela época, né? Ela teria tentado se impor O Jay-Z também é ricão pra caralho, né? deles, mas ela sofreu retaliações. Ela disse que o Jay-Z naquela época prometeu aniquilar a carreira dela e que por isso ela sempre teve portas fechadas ali em diante. E como ele faria para não ser investigado então? Bom, ele pagaria a polícia, ele pagaria a justiça e ele pagaria muita gente do governo para nunca ser investigado e nunca ser pego. Inclusive, segundo ela, na prisão recente do dia que aconteceu agora no dia 16, os policiais não sabiam na casa de quem eles estavam indo, porque caso a polícia soubesse, algum policial de dentro poderia sabotar e ele poderia fugir antes da chegada da polícia. Olha Caralho. que doideira, cara. Bom, sobre o Pô, Justin... ele tem tanto contato que os policiais têm que não saber aonde tá indo, porque se uma pessoa souber, ele já pode usar de contato pra liberar ele. Tão poderoso que esse cara é. E olha o Justin aqui, ó, pequenininho. Esse aqui, ele era na época do Baby lá, né? Na época do Baby, o P. Diddy já tava... Bieber, a gente pode fazer Já um vídeo tava com somente ele, sobre ele, porque basicamente o Diddy tinha um projeto que é o Flavor Camps, que é um projeto basicamente de um acampamento para jovens talentos, que ele apadrinhava para poder desenvolver com o tempo, né? E desse projeto, que é o Flavor Camps, a gente teve o Usher saindo. Ele era um jovem em algum momento, foi para lá, cresceu, estourou e tudo mais, certo? Então Caralho, o o Usher... P. Diddy, há 20 anos atrás, ele tinha a mesma cara, né? O cara é velho desde 1930. cresceu, estourou e tudo mais, certo? Então o Usher fez o mesmo com o Justin Bieber. Quem acompanhou o Justin Bieber lá novinho vai lembrar que tinha uma música dele com o Usher que foi uma das primeiras que bombou. O Usher, que apadrinhou o Justin Bieber no início da carreira, colocou ele pra ficar junto do Diddy, lá nesse local, que trabalhava muito bem com os jovens. E olha que doideira, o próprio Usher participou desse acampamento e sabia o que rolava por lá. E ele sabe dos rumores que rolam sobre o local. Acampamento, como que é? Acampamento de artista, você pegou? É acampamento de artista... Artistas mirins pra eles ficarem morando lá juntos. E daí ficaram fazendo música. Tipo uma casa de youtuber, né? Tipo uma mansão de youtuber. Daí ficava... Tinha uma casa dos artistas. Ficava lá fazendo musiquinha, né? E só que daí rolava altas merdas lá com os manos lá, né? Tanto é que recentemente ele foi dar uma entrevista num podcast e o cara perguntou pra ele de uma forma genial, né? Se ele teria coragem de deixar o filho dele ir pra um desses Flavor Camps. E ele falou que de jeito nenhum. Então, cara, por que ele falaria isso e por que ele levou uma criança pra lá? Que é o caso de Justin Bieber Era um naquela época. acampamento onde ficava um monte de artista começando assim, inclusive Justin Bieber. E os caras estuprava e fazia um monte de merda com os artistas, né? Que merda, cara, que inferno, hein? E falando em Usher, nessa semana ele apagou todos os posts que ele tinha no Twitter. Então, lembrando que o Twitter por lá tá normal, não é igual aqui não. Já sobre a Rihanna, a teoria é ainda mais pesada. Seja que ela tinha apenas 16 anos e morava em Barbados quando foi traficada por Diddy pra indústria da música. Ele teria mandado ela em um avião pra Los Angeles e numa madrugada ela teria sido tirada do avião direto pro escritório do Jay-Z, que é um parceiro do Diddy, né? Pra poder fechar um contato diretamente com o Jay-Z, porque sabiam que ela seria altamente lucrativa. O próprio Jay-Z admitiu uma parte dessa história com um outro tipo de postura, obviamente. Caramba, mas ela já tinha sucesso lá em Barbados? Como que os caras pegou uma pessoa aleatória começando e sequestrou e botou assim, e não sabia se ia dar certo, se ia dar errado, mas sequestrou e já começou a botar fazendo um contrato? Ela já tinha que ter algum sucesso antes pros caras, sei lá, né?
Não vai entender como funciona. Né? Não tá falando que ameaçou ela, mas ele contou que realmente a Rihanna saiu lá do avião, foi até o escritório dele e ficou até as 4 horas da manhã sozinha, sem os pais. E ele falou que ele não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado, mas ele falou isso de uma forma, digamos, empresarial, né? Porém, os rumores apontam que ele realmente não deixaria ela sair de lá sem um contrato assinado, que ele teria ameaçado, inclusive, que a única saída para ela seria ou a porta com o contrato assinado ou a janela daquele prédio. E isso aqui já envolve uma outra pessoa que seria o Jay-Z. Ela é obrigada, né? Tipo assim, você é obrigada a assinar o contrato e ser empresariada por mim. Que bizarro. Para isso a gente precisaria de um outro vídeo somente para poder explicar o que aconteceu. Porque tem outros temas que foram explanados dentro dessa história, como por exemplo o suposto envolvimento do Jay-Z por trás do falecimento da Aaliyah, que era uma cantora que estava surgindo no início do século e que teoricamente teria descoberto coisas sobre o Jay-Z, né? Além disso, existem teorias de que o Diddy poderia estar por trás de alguma forma da execução do Tupac e do próprio Notorious Big. Naquela briga que a gente teve, que foi a briga do século, né, do rap ali, onde a gente teve o West Coast versus West Coast, e ele era o produtor do Notorious Big, de um dos lados. Então, assim, tem muita coisa ainda que a gente pode abordar aqui, realmente. Não dá pra colocar tudo numa coisa só. Caramba, ele era produtor de todo mundo, né? Justin Bieber, Justin Bieber tem a Notorious Big, que é uma coisa completamente diferente. Como que o cara produzia tanta gente? Vocês iam falar, pô, mas já tá misturando, né? Sim. Tá começando a misturar assunto. Eu acho que de alguma forma a gente conseguiu resumir bem e tem uma relação com o Michael Jackson também, né? Tem um áudio que o Michael Jackson postou. Aquilo que ele vai ter que responder. E agora a gente pode detalhar em mais vídeos cada uma dessa história. Recadinho rapidinho. Tá aí, né? Eu quero mostrar o áudio do Michael Jackson, que é bem cabuloso, cara. O áudio do Michael Jackson. Mas que bizarro, né, cara? Como que pode? Agora, o que eu achei bizarro é a questão da Rihanna, cara. As pessoas, eles só pegaram a Rihanna, colocaram num carro e falou assim, você vai ser produzido. E, tipo assim, o cara ela não tinha sucesso nem nada, ele que fez as músicas e tudo mais, ele meio que construiu a Rihanna à força, né? Ela foi obrigada. Eles escolheram ela e construiu ela à força e ela foi obrigada a serem produzidas por eles, né? Ó, deixa eu ler o chat. Eles são empresários de quase todos, tem 3 maiores, a deles e a do Eminem, produtoras, né? A do Eminem na do Dr. Dre. Ela tinha talento e ele viu isso nela, mas muitas pessoas têm talento, não? Por que ela? Muitas pessoas têm talento, né, cara? Ela é lá de Barbados, né? Ela fala... Barbados fala inglês, não, né? Menos você. Que isso, cara? Que loucura. Essa história é só suposição. Ah, sim. Essa da Rihanna é só suposição, né?